Olá! Hoje a gente vai destrinchar uma história que parece só um detalhe burocrático lá no Supremo Tribunal Federal, mas que na verdade tem potencial para mexer e muito com o tabuleiro político brasileiro. É sobre como as regras internas de um tribunal podem, quem sabe, reescrever o futuro de um país. Então, a grande pergunta que guia nossa análise é exatamente essa: como é que um simples pedido de mudança de uma turma para outra, dentro da mais alta corte do Brasil, acendeu um debate gigantesco sobre o futuro de figuras políticas como o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pois é, tudo começa com uma coisa bem simples: um pedido. Um ofício, um documento formal de um ministro querendo mudar de turma de julgamento. E o fato é esse aqui. O ministro Luiz Fux, um dos mais experientes da corte, pediu para ir da primeira para a segunda turma. Ele basicamente disse que queria ocupar a cadeira que ficou vaga quando o ministro Barroso virou presidente do STF e teve que sair da turma. E aqui está o pulo do gato. Não é um pedido que a presidência do tribunal pode simplesmente ignorar. A regra interna do STF é claríssima. Tem vaga, o ministro mais antigo que pedir, leva. E adivinha só, o Fux é o decano, o mais antigo em atividade. Ou seja, o pedido dele tem uma prioridade enorme, é quase irrecusável. Tá. Mas e daí? O que essa dança das cadeiras significa na prática? Significa que a composição de uma das turmas de julgamento muda. E isso, meu amigo, pode alterar completamente o equilíbrio de forças lá dentro. Só para a gente lembrar rapidinho como o STF funciona, são 11 ministros no total. Os casos mais bombásticos vão para o plenário, com todo mundo junto. Mas, olha, a grande maioria das ações do dia a dia é julgada em 2 grupos menores, as turmas, cada uma com 5 ministros. É nesse microcosmo que a mudança do Fux acontece. E aqui a gente vê o antes e depois. A segunda turma estava desfalcada, com só 4 membros. Com a entrada do Luiz Fux, ela volta a ter seus 5 integrantes. Mas a questão aqui não é um número, é quem são essas 5 pessoas. E essa é a consequência direta. A análise da fonte sugere a formação de uma nova maioria de 3-2. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques, que foram indicados por Bolsonaro, se alinhariam a Luiz Fux, criando um bloco majoritário contra os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli em alguns julgamentos-chave. Ok, agora vamos começar a conectar os pontos. Como essa nova configuração da turma se relaciona com um caso bem específico, de altíssimo impacto, que já estava nas mãos do ministro Fux? É que o Fux já é o relator de um processo que pode definir o futuro político de Jair Bolsonaro, o recurso contra a decisão do TSE que o deixou inelegível. Esse processo estava ali parado na gaveta do ministro. E aqui vem o detalhe que muda tudo. O regimento do STF tem uma previsão que permite ao ministro, quando ele muda de turma, levar na bagagem os processos que já estavam com ele. Ou seja, o caso da inelegibilidade de Bolsonaro viaja junto com o Fux, saindo da primeira e aterrissando na segunda turma. A implicação disso é bem direta. Se o ministro Fux decidir pautar o julgamento desse recurso na sua nova casa, a decisão vai ser tomada por essa nova maioria de 3-2. A possibilidade de reverter a inelegibilidade nessa leitura se torna bem mais palpável. Mas a análise vai além. A inelegibilidade é só uma parte da história. A jogada mais complexa, que a fonte descreve como um verdadeiro checkmate, envolve um instrumento jurídico com um nome específico: revisão criminal. Uma pergunta que surge naturalmente é: mas de que adianta reverter a inelegibilidade se vier uma condenação criminal por outro caso? Talvez lá na primeira turma. Essa condenação também deixaria Bolsonaro inelegível pela lei da ficha limpa. É aí que entra o segundo ato da estratégia. A revisão criminal é basicamente uma ação para tentar anular uma condenação mesmo depois que não cabe mais recurso. É uma última cartada. Ela pode ser usada se a defesa alegar, por exemplo, que a condenação foi contra as provas do processo. Um argumento que, segundo a fonte, a defesa de Bolsonaro poderia muito bem usar. E aqui está a regra de ouro que conecta tudo. O artigo 76 do regimento do STF diz uma coisa fundamental. Se você quer contestar a decisão de uma turma, quem vai julgar o seu pedido são os ministros da outra turma. Então, vamos desenhar o caminho. Primeiro, imagine uma condenação de Bolsonaro na primeira turma. Segundo, a defesa entra com a revisão criminal. Terceiro, por causa daquela regrinha, a ação é enviada para a segunda turma. E quarto, quem bate o martelo, ela mesma, a recém-formada maioria de 3-2. Juntando todas essas peças, a análise da fonte desenha um cenário em que essa manobra regimental, esse balé de regras internas, poderia ter consequências políticas gigantescas. Para resumir, os 2 maiores obstáculos jurídicos no caminho de Bolsonaro seriam, no fim das contas, julgados pelo mesmo grupo de 5 ministros.
tanto a questão da inelegibilidade quanto uma possível condenação criminal poderiam ser derrubadas por esse mesmo placar de 3-2. O resultado final, seguindo essa lógica, seria um caminho legalmente livre para Jair Bolsonaro, abrindo a porta para que ele possa concorrer nas próximas eleições. Uma virada de jogo completa que começou com um pedido de transferência que parecia ser só rotina. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. O que estamos vendo é uma aula de como usar as regras do jogo com maestria para atingir um objetivo político? Ou estamos testemunhando um evento que força os limites e testa a resiliência do nosso próprio sistema de justiça? A resposta para essa pergunta muito provavelmente vai dizer bastante sobre os rumos do Brasil nos próximos anos. É algo para a gente ficar de olho.